Excelentíssimos senhores ministros, a quem cumprimentamos na pessoa do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República e demais colegas advogados e advogadas. Cumprimentamos também as milhares de lideranças indígenas reunidas hoje em Brasília e em cada aldeia pelo país para acompanhar esse importante julgamento. Agudivete, Ponré. Comissão Guarani Urupá é uma organização indígena que representa o povo guarani nas regiões sul e sudeste do país. Os Guarani, que formam a base dessa organização, somam aproximadamente 30 mil pessoas, que vivem em seu território originário, identificado atualmente por 156 terras, entre demarcadas em processo de demarcação, em áreas de grandes vulnerabilidades e conflitos. Entendemos que essa oportunidade é única, no sentido de pacificar os infindáveis conflitos envolvendo as terras indígenas, e temos certeza de que essa Corte fará jus à sua condição de guardiã da Carta Magna para dar corpo ao Pacto Democrático, que propôs fazer cessar o genocídio que é tão antigo quanto a história deste país. O primeiro ponto de debate é referente à tradicionalidade da ocupação indígena, que não se atesta com um marco temporal datado em 88, mas sim no vínculo que os povos indígenas mantêm com as suas terras e que a Constituição lhes reconhece e garante. A pretensão de estabelecer uma data a ser usada como parâmetro capaz, por passe de mágica, de uniformizar a diversidade tão rica entre os povos indígenas contraria o texto da Constituição Federal. Esse julgamento deve ter como ponto de partida a pluralidade dos usos, costumes e tradições dos povos indígenas assentada na Carta Maior, de modo a fazer respeitar sua autonomia e autodeterminação, seu modo de vida e a possibilidade de existência das futuras gerações. Tal situação já foi enfrentada por essa Corte e tratada como vínculo anímico indissolúvel, no sentido entre anímico e psíquico de que viver em determinadas terras é tanto pertencer a elas, quanto elas pertencerem a eles, os índios, como tão bem lecionou o ministro Aires Brito nos autos da PET 3388. Esse pertencimento mútuo caracteriza o direito originário dos povos indígenas aos seus territórios tradicionais, que são, ao mesmo tempo, firmados pela Constituição e anteriores a ela. Disso decorre o caráter não constitutivo de direito, mas meramente declaratório dos atos oficiais de demarcação. Assim, da declaração do direito originário, emerge diretamente do texto constitucional a incontornabilidade do lado histórico e antropológico, único documento científico apto a atestar, para cada terra e cada povo, a tradicionalidade ou não de sua ocupação. Ainda há que se estabelecer que, se constatado, por meio dos devidos estudos antropológicos, que a demarcação de uma terra suprimiu indevidamente parcelas do território originário, os limites da terra devem ser revistos e adequados à melhor garantia dos direitos previstos no artigo 231. Pelas mesmas razões, apontamos como sendo atentatório ao próprio tecido democrático qualquer ato administrativo ou judicial que restringe o alcance dos artigos 231 e 232, ou pior, que caminhe em direção contrária ao que foi definido democraticamente no Pacto de 88. Afirmamos ainda que o direito dos povos indígenas às suas terras é um direito humano fundamental, pois do vínculo com seus territórios depende a existência desses povos. Com fundamento no princípio constitucional de não retrocesso social, não se pode admitir alterações normativas que provoquem retroação nos processos de demarcação em curso. Acrescentar a esse julgamento, cumpre trazer ao debate também a questão da compatibilidade entre a preservação ambiental e o modo de vida das comunidades indígenas, que torna possível a dupla afetação dos territórios. As comunidades indígenas resistem há centenas de anos à destruição avassaladora da vegetação nativa, em prol de toda a coletividade e futuras gerações, sendo a presença desses povos e a demarcação de suas terras medidas de preservação da fauna e da flora. Reforçamos a necessidade de garantir às comunidades o direito à consulta livre, prévia e informada, nos termos da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, no que tange à criação e gestão de unidades de conservação e preservação ambiental em sobreposição aos seus territórios. Ademais, em atenção à disposição constitucional de nulidade dos atos que tenham por objeto ocupação, domínio e posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, frente à sobreposição entre unidades de conservação e terras indígenas, deve prevalecer o domínio da União. Por fim, cabe a essa Egrégia Corte efetivar, como tem realizado de forma brilhante, o rompimento definitivo com o modelo tutelar imposto aos indígenas antes da Constituição de 88 e dar voz à legitimidade das comunidades para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Para que isso seja devidamente garantido, há que se concluir quanto à nulidade na origem de todo e qualquer processo que venha impactar de forma desfavorável a esfera de direitos e interesses dos povos aos quais não tenha sido garantida a representação.
São essas, portanto, as razões pelas quais a Comissão Guarani-Urupá vem pedir atenção especial dessa Igreja Corte para fazer perdurar o Pacto Constitucional de 88, que nunca acolheu a tese do marco temporal, as possibilidades de continuidade dos mundos indígenas e não indígenas, das gerações das diferenças, desde sempre viabilizadas pela vida e prática dos povos indígenas, estão nas mãos dessa Suprema Corte. Agudjevete. Muito obrigada.